Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Ministério da Agricultura e a falta de um ministro extremamente profissional e comprometido com o setor. O que nós temos são apenas políticos à frente dessa pasta tão importante para o país. Por isso que nós estamos estagnados, parados, não evoluímos, vivemos um mesmo cenário e um mesmo tipo de produção há décadas. E nós precisamos mudar esse cenário, porque todo segmento que ele tem sucesso, ele tem um líder, ele tem um gestor comprometido, engajado, preocupado com o desenvolvimento, apresentando propostas e tendo uma equipe muito forte ao seu lado para fazer com que haja sempre um ponto de vista e uma resolução para os problemas que existem. No Ministério da Agricultura não é assim, é extremamente o oposto. Nós vivemos apenas de politicagem à frente desse ministério tão importante para o país. Ele não se preocupa em propor mudanças e nem apresentar meios para que o agro brasileiro possa evoluir. O foco está direcionado apenas na política, na eleição e no seu reduto eleitoral. Quando nós propomos uma ideia de um profissional com experiência à frente do Ministério da Agricultura, ele vai ter o foco na montagem de uma equipe eficiente, num modelo de gestão específico, ele vai se preocupar em desenvolver, evoluir e vai se envolver com os 26 estados sem se preocupar com questão desse governo ou daquele que é a oposição, que é a situação. Ele vai focar no agronegócio. E aí ele vai desenvolver um painel, por exemplo, um painel que vai mostrar o agro brasileiro, o Brasil e o mundo. Porque em tempo real o mundo está mudando e o agronegócio brasileiro precisa ir acompanhando essa evolução. Ele vai monitorar o mundo de uma maneira geral. Ele precisa entender de economia do Brasil e do mundo, porque isso está ali relacionado à produção, consumo e tendência. Ele precisa entender da moeda, do real, do dólar, porque isso tem valorização, desvalorização e tem influência também no nosso setor. Ele precisa entender de investimentos internos e externos, juros, capacidade. Ele precisa entender do Brasil como produtor e consumidor, oferta, procura, oportunidades, viabilidade. Ele precisa entender do mundo consumidor, preço, produto, padrão e volume. Ele precisa entender de planejamento interno e externo, agricultura e pecuária, o que podemos e não podemos fazer. Ele precisa entender das expectativas favoráveis ou desfavoráveis para que ele possa organizar e propor uma estratégia. Ele precisa entender de viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial para poder propor algo diferente para esse setor junto com a sua equipe. Ele precisa entender de números totais, indicadores, percentuais, dados estatísticos, custo. Isso é fundamental para um ministro da Agricultura. Ele precisa entender do Brasil, principalmente do Brasil produtivo, como eu falei lá atrás, levando em consideração os 26 estados e as adversidades que nós estamos vivendo, com o clima, com os mercados, as variáveis que impactam negativamente no setor. Enfim, nós precisamos de um ministro que tenha compromisso com o envolvimento. Um ministro que entenda, sim, do turismo, ele precisa entender de economia, ele precisa entender das relações internacionais, de transporte, ele precisa entender de infraestrutura. Se ele não tiver essa aproximação com os demais ministérios, como que ele vai propor algo diferente? A aproximação com os estados é fundamental. Ele precisa entender do setor primário, secundário e terciário. Se ele não tiver um ponto de vista formado sobre esses fatores que eu falei, o nosso setor nunca vai se desenvolver.